como é que se vive no mundo pós-histórico? Como é que se vive deixando de pôr as mãos na cabeça? Como é que se vive deixando de... o que é que... Sabes, como é que se vive? O indivíduo tem esta notícia, este evangelho, de que há uma fonte de vida dentro dele. E ele precisa de munir-se da sua identidade, com certeza, da sua tenacidade e da sua sinceridade, para criar o clima, a ampola, o habitat, a atitude de autorreverência que liberta essa água. No início, porque nós podíamos estar a falar do ascender deste centro, ou do ascender do centro da base da coluna vertebral, mas neste momento o que alinha o indivíduo para uma porta pós-histórica, o que alinha o indivíduo para superar os resíduos e o residual do processo de alternância de poderes, que é o que nós temos visto na história, o que nos alinha é autorreverência. Autorreverência, eu insisto neste ponto, não pode ser confundido com aquela coisa luciférica de uma religião da apoteose. Não há apoteose, ninguém vai ficar igual a Deus. Se me permitem, se alguém tiver alguma coisa a acrescentar, be my guest. Não, nós temos pilhas, dá para gravar, não. Mas não é um processo apoteótico. Há uma ideia de apoteose em Cristo. Cristo tem uma apoteose. Mas não se aplica a apoteose a mais ninguém. No cristianismo, por exemplo. Portanto, não se trata da coisa luciférica de dizer tu serás Deus. Faz o que quiseres. Não. É um processo de ir penetrando dentro de si até que aquela coisa que parece uma rocha de onde não sai nada rompe um dia. Eu posso dizer uma coisa. Quando ela rompe, essa primeira experiência psíquica de ter encontrado novamente o seu coração é muito forte. Não sei se vocês gostam de experiências fortes. É muito, muito forte. Reencontrar o coração ao fim de muitos anos é uma experiência muito forte. Porque essa água purificadora que vem lá de dentro, ela vem para te lembrar do menino eterno que tu és. Da menina eterna que tu és. A primeira coisa que ela faz é restaurar o menino, restaurar a criança interior no seu nível psicoafetivo mais profundo. Por isso é que eu estou a utilizar o termo psíquico e o termo água, é porque quando ele rompe e tu reencontras o teu coração, essa coisa espalha-se e purifica o teu corpo astral. E vai até lá aos vínculos criados pela mãe, pelo pai, pela família, pelos primeiros anos de vida, e pelos anos anteriores a teres nascido e os outros a teres nascido nesta vida. Vai até aí. Tem que ir até aí. Não há trabalho mais iminente neste momento do que fazer essa autopenetração no coração, numa atmosfera de autorreverência. Nós sabemos que quando eu não me consigo encontrar com uma imagem sagrada, então eu vou ter um Buda à minha frente. Quando eu não me consigo encontrar com uma imagem sagrada, eu coloco um ícone. Nós não estamos mais numa fase de ídolos, mas estamos numa fase de ícones. Então eu coloco um ícone e fico ali perante aquele ícone até a coisa quebrar. Quando quebra, aquilo que estava lá fora nasceu aqui. É assim que as pessoas deixam de ter ícones. É quando há um translado do poder significante da imagem sagrada diretamente para o centro da psique. E a psique abre. Porque quando nós dizemos que estamos num tempo pós-histórico e estamos num tempo pós-ego e pós-contemplação, é porque nós estamos num tempo em que o Cristo cósmico chega pelo centro psíquico dos seres humanos. Sofia e Cristo, para utilizar expressões ocidentais, vão ter que nascer aqui, nesta zona. E têm de se transformar numa força civilizacional. A nova civilização tem a sua base assente na primavera da psique coletiva.
no blooming de uma psique coletiva. Porquê é que eu não estou a usar o termo coração? Porque coração pode ser confundido com uma coisa mais à superfície. Eu estou a falar do centro psíquico que contém coração, mas tem um poder transmutador muito mais poderoso do que uma mera vida afetiva. E por detrás desse centro psíquico, então vem o coração crístico, que é o coração ardente. Tu tens 3 fases. Tens uma fase afetiva, que é inclusive romântica e é tudo mais. É venusiana. E depois tens uma fase psíquica profunda em que tu rompes isto e começas a dizer: há uma água. E essa água vem e começa a limpar-te, começa a purificar-te. Como nós não sabemos o que é que ela purifica, e como nós não estamos numa fase em que tu passes receitas sobre o que é para purificar ou não, porque o indivíduo sabe. Se estivéssemos a falar com crianças, sim, mas não estamos. Então, o indivíduo sabe e depois isso vai rompendo até que essa água começa a vir ao de cima como uma fonte. Essa é que é a fonte da vida. Essa é que é a fonte da vida eterna. Essa é que é a fonte que mata a sede. E depois da água ter-te lavado totalmente dos pés à cabeça, então há um momento de pausa e o coração depois faz. Finalmente pode arder. E primeiro a água e depois o fogo. A Helena Rorick tentou fazer isto e aparentemente conseguiu fazer aquilo que na Agni Yoga se chama o acender dos centros. Os centros ardentes. Tanto que há 3 livros na Agni Yoga transmitidos por memória que se chamam diretamente Mundo Ardente. Mas nós não chegamos ao mundo ardente sem atravessarmos o mundo de um psiquismo purificador. O mundo das águas. Só que em vez de serem as águas que nós vamos buscar fora, são as águas que correm subterraneamente dentro de nós, num templo secreto. Águas que são de Maria, águas que são de Sofia, águas que são redentoras. Continuamos centrados no Ocidente, peço desculpa. Águas que são redentoras. Nós precisamos libertar essas águas redentoras. Tu tens a autorreverência para romper aquilo ali até que até que entras em autorredenção. Auto significa só que as camadas profundas do teu ser, os núcleos secretos do teu ser, vão a começar a operar à superfície. E isto não se faz sem insignificância. Não há autorreverência sem insignificância. Nós temos é que saber o que é que se torna insignificante para o que é que depois se virá a tornar merecedor de autorreverência. Sentem isto? Ou seja, nós estamos aqui a entrar em novos territórios. Pelo menos na linguagem. Nós estamos a tentar ir ao encontro do real. E então sim, quando este coração ardente se incendeia, porque ele é latente. E porquê é que nós não temos uma chama mesmo no coração? Eu tenho certeza, se me permitem, que todos vocês aqui presentes, as pessoas que estão nos encontros, todos já tiveram o coração aceso, ardente, nem que seja 15 segundos. Eu acho que os épicos têm a ver com isso. As pessoas veem um épico e o coração fica ardente, porque os épicos são fogo, não são água. Um filme épico. Todos nós já passamos por essa experiência. Todos nós já passamos pela experiência em que o poder ardente vem ao de cima. Só que depois recolhe-se porque a pessoa não fez o processo
O que acontece é que o poder ardente veio ao de cima. Ele é que fez o processo, não eu. Não a consciência de superfície. E neste momento, o impasse planetário é que não há forma de matar a sede senão através dessa fonte no centro do coração. Isto forma um impasse, porque os nossos hábitos são outros. Então, o trabalho de alinhamento com o poder motor de Portugal, o poder motor iniciático de Portugal e o trabalho de alinhamento com a escola portuguesa, primeiro passa por esta coisa muito simples. Senta-te, fica quieto. Eu preciso aprender a ficar majestosamente insignificante e esperar. Mas ao mesmo tempo que espero, eu peço. Eu peço a vinda dessa água. Eu peço a vinda catártica, catalítica, purificadora, redentora do centro do meu ser para o corpo astral. O corpo astral tem 5 ou 6 camadas, mas depois para. E o psíquico não tem fim. Este centro aqui não tem fundo. Depois sobe, mas não tem fundo. Então, eu preciso ficar ali naquela emulsão. E é válido o quê? É válido sentirmos pena de nós próprios. Se me permitem, é. Desde que eu sinta pena de mim próprio e ao mesmo tempo tenha aquele sorriso da Mona Lisa, mesmo ao lado da pena. Tipo, eu tenho muita pena de mim e já lá está o sorriso da Mona Lisa. Tipo, fala. Come on, man, põe-te a mexer. Então tu tens, sabes, se tu tiveres aquele sorriso de Buda, então já podes ter aquela compaixão, eu digo pena mesmo para sair da vibração do encontro, só para vermos. E ao mesmo tempo tens pena, quer dizer, uma coisa que não tem nada a ver, tu vais ficando com os olhos umedecidos, vais ficando sensível e começas a encontrar o teu coração. E isto não é social, não é para os outros, não é para mostrar, não é para partilhar, não é nada. Isto é, antes de mais nada, a reminiscência do quão puros nós somos num plano um pouco mais profundo. A expressão puros é uma expressão falaciosa, é uma expressão perigosa, não é? Mas, substituindo o quão fiéis à origem nós somos num nível um pouco mais profundo. Fiéis à origem. E o indivíduo precisa de psiquicizar-se. A mãe demorou 7 anos em Paris, dia e noite, até que o psíquico veio ao de cima completamente e nunca mais foi embora. Claro. Por isso é que tu vês uma foto da mãe, Mira Alfaça, que trabalhou com Sri Aurobindo, tu olhas para aqueles olhos e percebes, espera, eu estou a olhar para uma alma. Eu estou a olhar para uma psique viva. Eu não estou a olhar para um ser social, ou para aqueles véus vitrificados que as pessoas têm. Eu estou a olhar para uma coisa real. Isto é real. Esta mulher está mesmo viva. Não é aquela sensação da vida que se esconde por trás dos olhos, que se esconde por trás dos olhos, que se esconde por trás das camadas. Está cá fora. Mas não é invasiva, não é inquiridora, não é uma coisa que vá atrás do outro a dizer tu estás a esconder-te atrás de uma máscara. Conhecem essas conversas? Nada disso. É o real. É tão vivo que até se for preciso está para sabe, se esconde-se. E depois desse processo, então, depois das águas purificadoras te limparem, então o coração torna-se ardente. E quando um ser tem o coração ardente, ele regressou ao estado que os sufis e a tradição judaico-cristã chama o Adão primordial.
ou o estado evadâmico. E é depois deste estado, com este estado, que então tu passas do coração ardente para o coração do mestre, da tua hierarquia. Os irmãos têm muito cuidado em não nos passar informação fascinante, porque o fascínio, como técnica de aproximação à hierarquia, terminou. O glamour espiritual terminou. É uma questão de justiça. Se o período do ego terminou, não é o ego, é o período em que o ego deveria ser construído culturalmente e em termos planetários. O Ocidente devia estar mais ou menos por esta altura a terminar o seu trabalho. Isto é quase como se as crianças nascessem ali aos 7, 8 anos de idade com informação e com material. O ego já está lá, formado, claramente, para se poder viver aos 21 etapas mais avançadas. Mas tens indivíduos com 80 que ainda não têm o ego estruturado. Mas isso é um problema do Ocidente. Mas se nós podemos dizer que o período, digamos, o prazo para a formação do ego coletivo terminou, eu acho que é justo depois avançarmos e dizermos que a fase de fascínio espiritual terminou. É como se tu, não importa que pássaro de fogo apareça no teu quarto, se tu não tens uma erupção psíquica autêntica, é fascínio. Portanto, eu estou aqui para... Nós estamos a tentar dar testemunho de que as experiências psíquicas em geral e os contactos com forças exteriores à tua psique e os contactos com entidades e fontes de influência e felizmente aqui praticamente ninguém canaliza, mas os contactos com essa abordagem terminou o seu tempo. As coisas têm que passar pela psique, têm que ser pulsantes, têm que pulsar dentro de nós. E então sim, tu passas do amor ardente em ti para o amor do teu hierarca. Todos nós estamos sob a influência de um hierofante, de uma hierofante. E um hierarca, que é um assunto que merece toda a suspeita, mas um hierarca é um ser que viveu esse processo antes de nós. Ele forma um túnel de energia dentro do qual é mais fácil nós vivemos essa aceleração. E depois de passarmos pelo amor do nosso mestre e sermos levados ao coração do mestre, somos levados ao coração da hierarquia. E depois de sermos levados ao coração da hierarquia, podemos então sentir o coração de Melquisedeque, o coração do Senhor do mundo. Estas coisas estão no polo oposto ao luciferianismo. Apesar de uma série de pessoas distraídas confundem isto, mas estão no polo oposto à apoteose. Não é uma apoteose no sentido de que tu vais te tornar o divino. Isto é uma trinity. Tu vais ser trinity. Ajudem-me. Trinitizado. Tu vais ser trinitizado. Tu vais ser levado ao centro da Trindade para receber 3 influências: vontade, luz e amor, para as redistribuires no mundo. Mas o indivíduo não é a Trindade. E os raios só começam a fazer sentido quando o indivíduo tem o coração aceso. Por isso é que nós temos esta natural e que eu acho que é totalmente legítima fome de informação. Diagramas, manuais. Eu tinha uma amiga nos seminários que nós dávamos em 2005 que era: o André nunca dá manuais, eu quero é manuais. Eu preciso de manuais. Não há manuais para ninguém, porque enquanto isto não abrir, os manuais
Pronto, acho que já deu para perceber. Então, para meio entendedor, uma palavra inteira não chega. Mas para bom entendedor, meia palavra basta. Então, há este problema de, sem cair para o luciferianismo apoteótico, peço desculpa estar a insistir neste ponto, e sem cair para o infantilismo supersticioso, nós precisamos de insistir que a via do homem lúcido hoje, do homem desperto, é a via do coração, não no sentido de uma bhakti ou de uma devoção, mas no sentido de uma abertura psíquica que liberta as águas da vida, que purificam a pessoa, purificam o indivíduo completamente. E depois dessa purificação, o fogo vem ao de cima. E quando o fogo, quer dizer, o coração ardente, vem ao de cima, estes dois respondem imediatamente. A base na coluna vertebral ascende e tu tornas-te um elemento dinâmico, um distribuidor de movimento e de atividade e de poder, sétimo raio, como um bumerangue. Tu começas a distribuir vida. Sabem o que é a sexualidade cósmica? É tu distribuir com a base da coluna vertebral sem interação física, obviamente. Quer dizer, se há interação física ou não, não sei. Isso depois é um assunto das pessoas. Mas é tu distribuir vida. É uma pessoa chegar ao pé de ti sem vida e o alinhamento, este e a base da coluna transmitirem vida ao outro. O que é um rei? Um rei é um ser que distribui vida. Eu sei que é muito eu não gosto desta posição, mas... E o que é uma rainha? Uma rainha é um indivíduo que distribui vida. E até cor. Vida. O que é aquele hierofante no tarot? Porquê é que o hierofante não é o rei? Nem o mago? E porquê é que temos o rei entre o mago e o hierofante? Porque são etapas na transmissão do que está no centro do templo. Então, nós só transmitimos aquilo que o mundo precisa quando passamos de especulativos a operativos. Daí a ideia de operador planetário. E quando passamos de mais ou menos interessados para ardentes. O problema do estado ardente é como ele catalisa totalmente o corpo mental, o corpo astral e o corpo etérico. É muito fogo. E as pessoas sentem e que é muito parecido com a condição fanática medieval. Mas está nos antípodas da condição fanática medieval. A condição fanática medieval é uma tentativa de libertar o fogo sem abrir a psique. Não admira que aquilo fosse tudo parar à fogueira. E que correu mal, correu extremamente mal. Os fanatismos são um fogo sem abertura psíquica. Este portal, nós precisamos abrir este portal, o portal do coração. Por detrás dele está um ser vivo e ardente. E isto é por um processo de indução, é por um processo de inquirição de uma consciência fina, avançada e sofisticada, que em vez de se dirigir para fora, ou para baixo, ou para os lados, se dirige para dentro. Não te preocupes, porque o teu ego continua lá no sítio dele a fazer o seu trabalho. Eu diria que o ego entrou em automático. Tu não precisas cuidar mais dele. Ele cuida sozinho de si. E gradualmente, as funções do ego passam para o nível, agora sim, subconsciente. Houve uma longa etapa da história da Terra em que a natureza estava a tentar criar o olho. Não havia olhos na Terra.
Eu não sei quando é que foi o primeiro olho. Eu não estou a falar do olho dentro do qual o cosmos está. Este, sim, como é que terá sido? Foi uma ameba? Foram 15 amebas? Foi uma célula? Foi um organismo sofisticado que não vi e passou a ver? Como é que terá sido o primeiro olho? O primeiro fotão que foi captado por um olho? Durante muito tempo, e mais ainda, e depois do olho, que capta fotões, milhões de anos para produzir aparelhos digestivos e pulmões. Milhões de anos para produzir equilíbrios térmicos. Milhões de anos para produzir sensores que fazem com que tu consigas andar equilibrado. Tu e as girafas e os cavalos. E milhões de anos a fazer mecanismos. E a natureza esteve altamente concentrada nisso. Não era um processo subconsciente, nem consciente, era a natureza. Mas isso era um esforço. E, entretanto, tornou-se subconsciente. Neste momento estão a acontecer centenas de coisas com o nosso corpo e nós não precisamos pensar nisso. É automático. O corpo respira sozinho. Já sei que há uma educação da respiração, mas o corpo respira sozinho, o coração bate sozinho, nós estamos a fazer uma série de metabolismos, tornou-se automático. Nos próximos 100 anos, o ego humano vai passar para o nível subconsciente em que hoje está a biologia. Vai se tornar automático. Isto implica que a Europa e o Ocidente não são uma espécie de acidente sofisticado, abstrato, pretencioso, mas são uma autêntica operação do Logos da Terra. Antes o Logos fez coisas através da natureza e depois faz assim umas coisas através da natureza. E depois de fazer coisas através da natureza e diz, agora com a natureza já não chego lá mais. E iniciou o processo cultural. E depois do processo cultural disse assim, isto com cultura já lá não vai mais. E iniciou o processo civilizacional. Isto com civilizações já não consigo chegar lá mais. E então iniciou o processo dos dois grandes hemisférios. O hemisfério ocidental e o hemisfério oriental. São etapas do desenvolvimento do programa do Logos deste planeta. Sim? E se nós dissermos, mas eu prefiro as rosas do que motores de aviões. É verdade. É verdade. Mas se o medicamento que salva a vida do teu filho estiver noutro país, tu vais preferir um motor de avião do que uma rosa. E portanto, o Logo está a fazer coisas, está a gerar coisas. Está a construir por etapas. Natureza, rudimentos da consciência, polegar oponível, ferramentas. Culturas, civilizações e depois uma coisa muito simples, Oriente-Ocidente. E agora nós temos este problema de que o terceiro cérebro humano precisa de despertar. E o nosso terceiro cérebro não é carnal, é etérico. E está miniaturizado na pineal. Entre os dois hemisférios. Está lá miniaturizado. Nós temos um terceiro cérebro que só vive de geometria sagrada. É uma coisa... Tu chegas ao terceiro cérebro e dizes assim, agora vou-te contar a história do capuchinho vermelho do lobo mau. E esta coisa aqui diz, não. Agora vou-te contar uma coisa muito bonita sobre um poema. Não. Só vive de hieroglifos de luz, impulsos divinos geométricos e chamas ardentes. Este terceiro aqui. Já não é este aqui e não é este aqui. É este aqui. E ao mesmo tempo que este terceiro cérebro precisa de despertar e está a despertar, a Terra está a tentar criar um terceiro centro no Logos planetário. Quer dizer, ele no Logos já existe. A Terra está a tentar dar à luz esse terceiro centro do Logos planetário. Percebem que é a nova civilização? Nós tivemos civilizações construídas à esquerda e à direita. Isto é, Ocidente e Oriente. Esquece-te de ti. Agora, foca completamente a ti. Agora, plenitude.
Agora, perfeição. Sabe uma coisa? Os artistas da Renascença nunca tiveram momento, praticamente não tinham momentos de plenitude. Porque eles estavam obcecados com a ideia de perfeição. E quando vocês têm aquele senhor de 74 anos, sem cabelo, com uma túnica cor de laranja, à beira de um lago na China, com aquele templo budista ao lado, isto é mesmo bilhete postal, ele não está preocupado com a perfeição. A ideia de perfeição é até um pouco... Perfeição de quê? Porque, olha a natureza. Ele quer unir-se. Plenitude. E o Logos, depois de ter feito a camada natural, a camada cultural, a camada civilizacional, depois inaugurou estas duas forças, estes dois motores. E estes motores estão a chegar ao fim. Plenitude não chega, perfeição não chega. A perfeição tem muito a ver com o ego dirigindo-se a si próprio para se limar ao máximo, até ficares num fine tuning, sabes? Pitch, fine tuning. Tuning tem muito a ver com o ego. E depois do outro lado, tu tens essa ideia de deixa-me esquecer-me de mim próprio. Deixa-me. Eu estou cansado da minha cabeça. E estou cansado da minha cabeça ocidental. Não. É mesmo oriental. Fundir-se. E nós precisamos de uma terceira posição. O Logos está a tentar criar uma terceira posição. E essa terceira posição é que é a nova civilização. É a civilização de síntese. Nasce com a síntese planetária. A nova civilização é uma síntese planetária. E, portanto, é uma síntese do homem. E antes que se passe um conhecimento avançado ou que se pratique alguma coisa dentro desse conhecimento avançado, eles precisam que nós finalmente nos possamos centrar no ponto de síntese, que é no coração, que é no centro psíquico. Ele é o ponto equidistante de todos os outros pontos em nós. E quando essa água purificadora começa a fluir, tu começas a sentir que estás a perdoar e estás a reconciliar e a perdoar, e não é um processo moral. Porque tu podes um dia passar por uma loja das edições paulistas e está lá um póster com o Papa e embaixo diz assim: perdão e redenção. E tu dizes: pois é, ainda me falta perdoar. E o indivíduo sente-se culpado por não perdoar. E o facto de não perdoar, ele nem se perdoa por não perdoar. É imperdoável não perdoar e começa naquela coisa. Até que não tem energia nenhuma. Fica seco e cinzento. Não perdoei, não escrevi a carta, não fiz o telefonema, não disse à pessoa eu amo-te. Não, e está a começar a ficar com um peso em cima das costas enorme. E isso continua a ser a coisa de fora para dentro. Continua a ser uma elaboração de fora para dentro. A primeira coisa que eu preciso fazer é ir ao encontro do centro de pureza original do meu ser. Eu insisto, eu agora estou a falar outra vez no ângulo psíquico. Água. Ir ao encontro do centro de pureza original do meu ser. E indo ao encontro, e é assim, André, eu tento ir ao encontro, mas eu não encontro nada. Eu continuo na mesma. Não. Porque isto é elétrico. É sério. É como, sabes, tu vais acendendo um isqueiro numa sala onde o gás está-se a espalhar lentamente. Enquanto não houver muito gás, não acende, mas vai haver uma altura em que tu fazes assim, que faz... Portanto, insiste. E tu vais e tenta mais uma vez e continua. Até que tu sentes, espera,
há mesmo uma coisa verdadeira e viva por trás daqui dentro. E agora? Agora eu tenho que a trazer para fora. Não tenho, ela quer vir para fora. Percebes? O presépio és tu. Tu é que és as palhinhas. Tu é que és a coisa. E depois tu ficas ali à espera. Até que a energia crística que vem lá do fundo, penetrando de dentro para fora, vem ao teu encontro. E tu vais ao encontro dela. Aqui. É um encontro. E depois as águas libertam-se. E quando as águas se libertam, tu começas a ver o perdão que vem das estrelas, entra em ti, remove tudo o que tu pensas acerca dos outros, sem perderes a delicadeza e a textura e a percepção fina das diferenciações conceptuais. Mas aquilo vem de... E a tua tia, que está algures em Viseu, leva com o teu perdão com toda a força. Não te preocupes. É claro que depois provavelmente tu vais fazer um movimento e dizer: tia, sentiste? Mas é só o cheque final, porque realmente leva. Não pode não levar. Ela é que telefona. Ela telefona e diz assim: oh Kitty, tu perdoaste-me ontem às 4 da tarde? Estava sentada e senti... E essa coisa, e isso é um arrastar, isso é um processo de arrastamento. E depois da fonte, há símbolos em França: o unicórnio, a flor de lis, a fonte no centro da floresta, a virgem, a criança, o louco, o branco, a amêndoa era em flor. Tudo isto são símbolos, desde o folclore até... Eu detesto quando começo a fazer síncreses. Porque isto é simples, isto é começar a apanhar coisinhas. Mas são detesto, mas tenho que me perdoar também. Porque estas coisas são símbolos dessa água viva. Nós não vamos perdoar, nem vamos lavar o nosso corpo astral, nem vamos regenerar-nos, nem vamos renascer através de um fogo batismal, primeiro, ou através de uma revelação, ou através de um beijo na testa, ou através de beijar uns pés de alguém. Podes tentar. Ou através de enciclopedismos, ou através de uma maratona conceptual. Nós vamos... primeiro, tu tens que chegar lá, a essa fonte. Eu não sei se é no Museu do Louvre, mas há uma série em Orleans, que há tapeçarias vermelhas muito bonitas que têm uma fonte com um unicórnio e uma virgem. Que tal? E uma flor de lis. A fonte, o unicórnio, a virgem, a amêndoa em flor, a flor de lis, o lírio, o cisne, a amêndoa. A amendoeira em flor, já disse. Tudo isto são símbolos no inconsciente coletivo da promessa de que há uma água que é mais forte do que a existência. Por isso é que nós lhe chamamos a água da vida. Porque há existências muito cáusticas. E há pessoas que têm o coração calcinado pela dor. Isto é um ponto importante. Há pessoas que têm o coração calcinado. Não é o caso aqui de ninguém. Mas há pessoas que têm o coração calcinado pela dor. Isto é, não aguentam nem mais um minuto de dor. Acabou. E qual é a reação quando a dor é muito grande? Porque é uma dor que nunca é no coração. É do plexo solar para o coração. Mas como o coração não tem poder de transmutação, porque não há essa abertura, começa a acumular no coração, começa a acumular no plexo solar. Isto fica aqui uma coisa resinosa e fechada. E o plexo solar fica todo ele... uma bola, e o indivíduo fica com matéria emocional que não é dele, ainda por cima há a ressonância, que é quando tu não estás bem, começa a captar o que não está bem nos outros, e começa a trazer para dentro de ti, depois ainda por cima és peixe, não acaba mais, ou seja, câncer, então, ou seja, escorpião, estás sempre a colecionar, e isto não vai embora assim.
E qual é a defesa da pessoa? Quando ela não aguenta nem mais um minuto de dor, ela calcina o coração, ela fecha. Porque é uma defesa infantil do ego. Isto é uma frase dos psiquiatras. É uma defesa infantil do ego. O ego, nós ontem no encontro de astrologia vimos isso. Antes do indivíduo passar pela iluminação do Sol, que ilumina a sua Lua, Plutão, Neptuno e Urano atuam na defesa do indivíduo. Claro, ele é frágil, ele é uma Lua, não tem Sol, não tem ardência. Então, o Plutão é agressivo, não tem ardência. Então, o Plutão é agressivo, o Neptuno é dissipador fugitivo e o Urano é louco. Que são as três grandes fugas do ego. Eu sou louco, não fales comigo, nem tu nunca me vais entender, eu estou completamente noutra. É uma fuga infantil do ego. A outra é atacar antes que o outro ataque, é plutónico. E a outra é o perder a consciência, o dissipar a consciência ou a fuga às coisas, que é Neptuno. Isso são, sabes, e o coração calcinado, quer dizer, o coração. Olhem para o mundo. Isto é terrível, porque assim, eu sei, dentro de mim, que eu não tenho direito de falar assim. Eu não tenho, eu estou a usar um direito que eu não tenho. Vocês deram-me este direito. E eu estou a tentar responder o melhor possível, mas eu não tenho direito. Isto é incrivelmente demagógico. Um indivíduo chegar ao pé de um grupo e dizer assim: olhem para o mundo. O que é que eu sei de quanto vocês já olham para o mundo? Não é? Mas pronto, vou continuar. Então, não há problema. Pronto, então pronto. Right. Olhem para o mundo. Quando olham para o mundo, claramente estão a acontecer coisas que deixam os corações calcinados. Como é que está a vida afetiva de Bagdade? Como é que está a vida afetiva de Damasco? Como é que está a vida afetiva de Washington? Como é que está a vida afetiva em Paris? Estas coisas, este centro fecha. O grande trabalho do mundo hoje, claro que tu podes alfabetizar espiritualmente o mundo, mas o grande trabalho secreto é ir assim para aqui e dizer: eu quero abrir isto. Eu quero abrir o coração. Não é abrir o coração aos outros. Isso é uma consequência inevitável. Não é abrir o coração a Cristo, que basicamente é quase coincidente com tudo o que estamos a dizer aqui. É abrir o coração ao coração. Abrir o coração ao coração. Vamos terminar por hoje. Abrindo o coração ao coração, então estes fatores começam a fazer sentido. As grelhas de vibração humana altamente qualificada, que são os centros espirituais autênticos. A matriz mariana, a matriz Melquisedeque e os sacrários, que são pessoas e lugares no mundo inteiro. A ideia de pontífice, que é uma ideia ocidental, é o que constrói a ponte. É de que ele é um sacrário, não é? Quando ele passa, acontece uma coisa no éter. Eu não estou a dizer que o sumo pontífice da grande religião do Ocidente, está a fazer efetivamente isso. Estou a dizer que tradicionalmente esse é o lugar. Esse lugar existe, de pontífice. Curiosamente, sempre que há um pontífice exotérico, há um pontífice esotérico. Então, quer dizer, para um Papa visível há um Papa invisível. Porque no budismo é assim, há o Dalai Lama e há um Dalai Lama que não é revelado e que existe, o homem existe, e que equilibra o sistema. Sim, sim. O Tashi Lama, chama-se Tashi Lama. Dalai Lama
É o que não dá, cara. É o esotérico. Mantém tudo em equilíbrio. E no Ocidente também. O pontífice secreto. O pontífice exotérico é formado segundo a escola de Pedro. É a cadeira. O pontífice esotérico é formado segundo a escola de João. Não é rastreável. E então, tu tens estas compreensões para fazer. Eu sei dentro de mim que é como uma resina. Primeiro vem a água e depois começa-se a acender uma chama e tu começas a libertar um aroma. Sabes? Como se fosse incenso. E aí eu sei, e tu sabes, e nós sabemos que o grupo está a começar a sentir o fogo. Não é bonito? O grupo começa a sentir o fogo. Por exemplo, vocês estão-se a sentir em transe? Vocês sentem as funções críticas presentes? Vocês sentem quando há uma falência na sintaxe? Quando há uma coisa que foi meramente aproximativa? Ou seja, nós estamos a trabalhar com energia magnética aqui, não com energia hipnótica. Não há transe, mas há magnetismo. Tu só podes magnetizar os outros na medida em que tu te magnetizaste a ti. E como é que um ser se magnetiza a ti? Amando a verdade acima de todas as coisas. A verdade é que liberta o magnetismo. E pode-se dizer assim, então isso quer dizer que eu não faço mais uma mentirinha, daquelas mentirinhas de domingo à tarde? Fazes, mas começas-te a sentir mal. O amor à verdade não significa que tu nunca mais mentes. Significa que te vais sentindo cada vez pior. Por isso que serve o amor à verdade, é para a pessoa se sentir péssima. E gradualmente tu, sabes, essa resina, o grupo começa a tocar levemente a região do fogo. E então sim, eu sei dentro de mim que há um momento em que o grupo atinge o nível do fogo. E quando o grupo atinge o nível do fogo, as portas abrem-se. Até no plano físico, as portas abrem-se. Porque um ser pode fazer... Sabes, como é que eu ia te explicar isto? A gasolina é uma coisa que se compra. Tu vais ali e compras gasolina. E... Não sei, com 20 litros de gasolina tu realmente chegas a uma zona de contacto. Sais do carro, tiras os sapatos, pões os pés no lago, respiras, assim, eu estou... As pessoas dizem as coisas mais mirabolantes, mas pronto, eu estou na zona de contacto, cheguei à zona de contacto. Não chegaste nada, tu foste lá pôr o teu corpo físico, etérico. E como a vida é misericordiosa, porque há pessoas que dizem assim, eu amo o divino, mas primeiro quero ter um filho. E a vida é misericordiosa e dizem, toma lá o filho. Eu amo o divino, mas primeiro quero ser um artista pop. Então fica lá um artista pop. Eu amo o divino, mas primeiro quero o namorado XY. Eu amo o divino, mas primeiro quero conhecer a Índia. Eu amo o divino, mas primeiro tenho que acabar... Sabes? Mas... E nós temos insistido que uma pessoa não ataca os limites da personalidade diretamente. Isso é via de primeiro raio. O primeiro raio é assim. Não, é melhor não fazer isso aqui. Mas há instrutores de primeiro raio, e se vocês, se for o caso, o primeiro raio ataca diretamente os limites da personalidade. E nós temos insistido numa abordagem de quarto raio, de segundo raio, que é fazer um círculo à volta dos limites da personalidade, magnetizar esse círculo, amar esse círculo, amar
amar, amar, até que os limites da personalidade deixam de ter interesse para ti. Tu começas a ficar, sabes, tu começas a sentir que primeiro o divino e depois as coisas. E não foi preciso atacar diretamente os limites da personalidade. Tu, através da libertação do magnetismo superior, que vem dos corpos superiores, tem a ver com o 10º raio, esse magnetismo superior vai descendo sobre ti e ele vai invertendo as prioridades em nós. Não sei se me faço entender. Ele vai dizer assim, espera, mas de que é que me adianta eu ter isto, isto e isto e eu não conheço o grande segredo? E como é que eu posso pôr toda esta massa mental, alfabética, instintiva, como é que eu ponho isto a favor do vento divino e não contra? Como é que eu viro o meu barco? Como é que eu viro este barco a favor do vento de Deus e não contra? Magnetismo, 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 magnetismo. Quando nós começamos a sentir o amor de Deus, tu não queres mais nada. É horrível. Tu começas a ficar assim. Não. Eu não estou nada preocupado com ele. Não estou preocupado. Quando tu começas mesmo a sentir esse magnetismo, tu começas assim, ai, que isto agora já não volta para trás. Ai, já está. Terceira iniciação. Olha, agora pronto, já está. O que é que eu disse? Magnetismo. E esse magnetismo que é o amor sabedoria vai-nos imantando, vai-nos caldeando, vai-nos, sabes, até que há um momento em que tu sentes que a personalidade já está tão encantada com Deus que ela própria vai à tua frente. Eu acredito nestas coisas. Eu e os sufis, e que é uma abordagem de 2º e 4º raio. E 6º. Quando um grupo toca o nível do fogo, então as portas abrem-se. Não se trata da pessoa deslocar-se a uma zona de contacto, tirar o corpo dela dentro do carro e ficar, digamos, com o corpo ali. Porque eu posso levar o corpo, e posso levar a mente, e posso levar o corpo astral, e posso levar o corpo etérico. E como a vida é misericordiosa, ela diz, olha, uma vez que trouxeste aqui o teu corpo físico e etérico, nós vamos fazer umas coisas contigo. E então acontecem umas coisas contigo. E é por isso que nós falamos numa matriz mariana com 21 portais menores. Mariana, da mesma maneira que falamos da Virgem, do Unicórnio, da Fonte, da Flor de Lis, da Amêndoa, da Amendoeira, isto tudo é Maria. E a matriz mariana são esses 20 e tal pontos em Portugal onde acontece algo batismal, porque são portais menores, portais que não são iniciáticos finais, são portais de preparação, onde a pessoa reencontra a sua pureza original. Mas o trabalho sério não é levar o corpo ao lago, é trazer o lago ao corpo. É cá dentro começar a abrir essa porta e depois da água fazer a limpeza e a purificação, e isto é terrível, não é? Mas depois de o fazer, então tu começas a tocar o nível do fogo. E só quando nós tocamos o nível do fogo, tecnicamente só quando respondemos ao 5º subplano do plano físico cósmico, só quando o coração se torna ardente e, portanto, aquilo que estava no 10º chakra, que é o coração de Cristo, aparece aqui, no teu nível etérico, aqui embaixo, volumetricamente, tridimensionalmente, no sítio onde tu estás, é que se pode contactar as sacerdotisas de Lis, as sacerdotisas dos mundos internos. Quer dizer, tu podes sempre contactá-las, mas só na condição ardente
é que nós permanecemos com elas e elas permanecem connosco. Então, um dos grandes problemas do século XXI não é apenas fazer a síntese da história, mas é como é que nós fazemos continuidade vibracional. Elas não são marianas, elas são sacerdotisas de Lis. As sacerdotisas de Lis só se fixam-se em nós. Sabes, o campo tu entras no campo vibratório delas. Por exemplo, em que campo vibratório é que vocês acham que nós estamos neste momento? Não é nesse quinto plano. Mas também não é no terceiro. Estamos a fazer travessia. Mas quando tu entras nesse... Quando tu começas a tocar o fogo e isto começa a acender, tu és admitido na família. Entras na família, entras na irmandade das sacerdotisas de Lis, ou na irmandade do lago. Há uma irmandade no lago. A primeira coisa que eu recebi naquele... Peço desculpa estar a falar em primeira pessoa, mas a primeira coisa que se recebeu naquele lago, porque isto é um fractal do tudo. A primeira coisa que se recebeu no lago foi: nós existimos no quinto plano. Foi assim, tipo, mesmo a Blavatsky. Nós existimos no quinto subplano. Enquanto vocês não entraram no nível ardente, nós podemos ir e vir. Mas o trabalho é criar um núcleo que possa fixar-se no nível ardente e fundir-se connosco. E a partir desse nível, então, eles podem nos passar informação que passa a ser viva. Tão viva quanto nós nos estamos a tornar vivos. Uma coisa é falarmos de Lis, ou de Anutea, ou de Erx, que é muito importante neste trabalho. Uma coisa é falarmos destas coisas com a consciência cá fora. Com a consciência assim a pairar algures e a fazer ping-pong do hemisfério esquerdo para o hemisfério direito e a pessoa andar... Ok? Outra coisa é nós começarmos a falar dos centros internos quando o psíquico abriu, quando a pessoa já tem este... Sabes, isto abriu. Tu és livre. E aí quando se diz Shamuna ou Ulicron, tu começas, ou Ashtar Ashgram, tu começas então a interceptar-te com a vibração destas hierarquias. Mas sem a abertura do centro psíquico profundo, nós não temos a certeza se as coisas se tornam caóticas, sectárias, supersticiosas, paranoicas, arrogantes, pseudistas. É aqui que se resolve isso tudo. Portanto, o que está à nossa frente é aprofundar o amor, aprofundar os raios, aprofundar a questão das grelhas, das matrizes, dos sacrários e dos pilares de fogo, aprofundar os centros internos da Terra. Vou falar sobre isso nos próximos encontros. Começamos a compreender como os centros superiores vibram em nós, como é que eles descem sobre nós. E o que é isto do indivíduo se tornar vida, tornar-se a vida. Mas isto tudo só é seguro se todos estivermos a fazer o trabalho. Eu estou a falar de maneira paternalista, não é? Pronto. Se nós fizermos o trabalho de autorreverência, de eu quero a água da vida, eu preciso dessa água, eu preciso desse perdão, eu preciso dessa redenção. E ela vem do centro do nosso ser. E de onde vem ela? Da alma? Da mónada? Sim, ela vem da mónada, que é o holograma de Deus sobre ti.
mas altamente miscigenada com a energia de Cristo e de Sofia. É isso que vem assim ao de cima.